Saudações, ilustres leitores e também telespectadores do Factos Diários. Hoje, mais uma vez, trouxemos um dos convidados na arena política nacional. Estamos a falar do Dr. Edson Sawile, que então vai aqui trazer mais uns detalhes com relação ao seu partido. Estamos a falar de uma comissão instaladora denominada, neste caso, o Partido da Aliança das Gerações de Angola, para o Tratado de Unidade e Desenvolvimento Oriental. Estamos a falar do Paga Tudo. Claro que é uma força política que já desde o ano em curso vem fazendo várias ações políticas e também sociais a nível do país, e ação que muito foi reconhecido. Se fala mesmo do encontro da apresentação deste projeto no dia 4 de abril deste ano, em uma das unidades hoteleiras aqui em Luanda. De lembrar que o então projeto político ganha o título de comissão instaladora já no dia 17 de março do ano em curso, um aval do Tribunal Constitucional. Senhor coordenador Edson Sawile, nós queremos aqui agradecer esta disponibilidade. Claro que são muitas viagens que vem efetuando e também várias vezes solicitamos, mas havia muitos adiamentos, e felizmente hoje então temos o prazer de tê-lo aqui no Factos Diários. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem. A nossa primeira questão há muita curiosidade sobre o Paga Tudo, e outros acabam por ter aí um momento, parece humorístico. Paga tudo? Será que vai pagar tudo? Mas se trata de uma comissão instaladora que pode, se assim correr bem, se tornar um partido político. De facto, a sigla do Paga Tudo é provocadora, e toda a gente que ouve essa sigla é logo levada a entender, a pensar que o interesse dos promotores foi criar algum momento de aproveitamento. Mas de dizer que o Paga Tudo, nos primórdios da sua fundação, no ano passado, quando um grupo de jovens encontraram-se no Ambo, na estufa fria do Ambo, reunidos e refletiram profundamente sobre a sua trajetória em algumas organizações. Inicialmente eles previam organizar o PANGA, que é o Partido da Aliança da Nova Geração de Angola. Mas isso soou à exclusão de gerações. Mais tarde ficou MANGA, que é o Movimento da Aliança das Novas Gerações de Angola, também depois para MAGA, que é o Movimento da Aliança das Gerações de Angola. Mas como estamos mesmo numa era em que nós precisamos de ter partidos, que são praticamente organizações que hoje substituíram a administração dos territórios, porque os grupos tribais que existiram na Europa e em outros sítios até antes da era moderna foram as organizações que geriam os recursos dos países, mas hoje são partidos. Então, com essa visão de criar essa organização, não sejamos um movimento, sejamos mesmo um partido que é encarado no léxico normal como uma organização sem qualquer apego transcendental, mas política, cívica, que vem a desenvolver. Então, foi até o PAGA, e então ficou Partido da Aliança das Gerações de Angola. Mas pensava-se que falta alguma coisa como missão deste partido. A missão desse partido, tá bom, é a Aliança das Gerações, mas o que é que essas gerações devem fazer? As gerações devem estar coesas, mas essa coesão deve propiciar avanço, progresso. Então, o que o Paga Tudo vem trazer aqui é que haja um tratado de unidade, como se fosse um pacto de regime, para que nós possamos avançar, porque nós temos de sair do passo em que estamos, de querelas e desentendimentos políticos, para pegarmos já na massa.
para sermos nós a transformarmos os nossos recursos. Então é por isso que queremos trazer aqui o desenvolvimento. Mas o sentido profundo do Paga Tudo, ele vai mesmo pagar tudo, e ele paga tudo. Porque o seu programa é tão rico que ele contempla os sofrimentos que os povos passaram. Ok. Essa contemplação vai nos levar a alguns subsídios que os Estados modernos devem dar aos seus cidadãos. Bem, é sobre, sobre as linhas de forças, o assunto que nós também vamos aqui já procurar saber dentro, ou mais lá para frente. O senhor vem do MUNI, particularmente também o Movimento de União Nacional, certo. E o que a maioria querem saber é, para além dessa força política, um projeto político MUNI, certo, o senhor vem de outras experiências políticas. Certo, certo, exato. Na verdade, o nosso bicho político despertou muito cedo. E eu lembro quando crescemos na altura, em 1997, no Lubito, quando estudávamos na escola Sai de Mingas, Vieiras, no Comandante Valódia, já naquele tempo falava-se da guerra e nós discutíamos muito com muitos amigos que são bons, que hoje tenho, trabalham na AGT, outros estão no caminho de Flor de Benguela, outros estão até na política, são administradores e por ali. Discutíamos muito porque estávamos na zona litorânea e havia conflito no interior. E discutíamos sobre questões a ver com o Dr. Jonas Savimbi, Muammar Gaddafi e outros elementos que Robert Mugabe, outros elementos que têm um grande impacto na política africana. Isso fez com que nós despertássemos e havia aqui um programa que fazia relatos sobre Angola combatente, todos os relatos do Capapa, e nós ouvíamos isso, despertou-nos a curiosidade política. Mais tarde, quando a gente vai para o exterior e volta, eu fui como refugiado à Namíbia, de regresso despertou a consciência e foi quando fomos entrando em algumas organizações políticas, mas não nos encontrávamos satisfeitos porque muitas vezes, antes de entrarmos numa determinada organização, vemos lá como é os seus estatutos, mas existem forças possivelmente de bloqueio. E nós conseguimos ser atendidos no Partido da Reconstrução Nacional, PRN. Em 2005 desenvolvemos ali algumas ações, depois fomos para o PADEPA, andamos com Carlos Leitão, e mais tarde andamos também pelo PDP-ANA, onde até ajudamos muito nas eleições, porque depois o PADEPA também foi legalizado e a nossa lista era aquela que foi apresentada por Carlos Leitão, e daí do PADEPA tivemos de ajudar o PDP-ANA, eu pessoalmente, porque outras forças, outra parte do PADEPA apoiou naquele ano a UNITA, neste caso, e nós então apoiamos o PDP-ANA no nível individual e opção própria, e mais tarde ficamos assistindo o jogo político para em 2020 voltarmos no PHA. Fizemos parte da fundação do PHA, Partido Humanista. Sim, Partido Humanista, mais concretamente na província do Ambo, quando Cubango e Bié, e eu fui o cabeça de lista às eleições gerais de 2022 pelo ciclo eleitoral do Ambo. Como foi a experiência para essas forças políticas? A experiência foi boa porque deu para não só ter conhecimento da gestão do partido no poder, mas também dos partidos aspirantes ao poder. A sua retórica e a sua prática, não só isso, mas também coisas boas como a gestão partidária, a resolução de conflitos, planeamento político, gestão de projetos políticos. Isso nos deu uma certa visão, sobretudo agora nas eleições, a gestão, porque cada eleição o eleitorado angolano cresce em termos de educação cívica, consciência jurídica, e mesmo os atores políticos também crescem em termos da gestão do próprio processo. E foi muito emocionante, apesar de ter havido muitas perdas pessoais, muito dinheiro perdido, toda aquela confusão, mas foi um momento que nos preparou para podermos gerir e administrar uma organização política em 2027. Estamos preparados. Muito bem. Estamos aqui agora, o MPLA vem tendo o terceiro presidente na história desta força política, que vai comemorar também os seus 50 anos
como governo. E gostava de saber do senhor coordenador como define o partido MPLA, fora ainda as políticas que vem adotando. Sim, eu entendo que, independentemente de situações que são do quadro de reclamações, todo aquele que procura governar um país, no fundo, deve ter alguma intenção de organizar aquele território. Nós temos ouvido histórias de teorias de conspiração relativamente à criação dos partidos libertadores. As motivações que os levaram, que conduziram à sua criação. Eu entendo que são nossos irmãos, são nossos pais, que nos geraram a libertação, nos legaram a independência, mas não tem sido um plano totalmente virado ao amor. Eu sinto em toda a história do MPLA a falta do amor, porque muitas vezes entendo que existem situações que são colocadas acima do homem para que se preserve a organização. O homem nunca devia estar abaixo, porque a organização está para servir o ser humano, não o ser humano ser sacrificado. Eu vou trazer aqui um exemplo muito claro agora, a política do combustível. Independentemente do subsídio sobre os combustíveis, colocarem uma despesa voltada ao Estado, mas nós temos que entender que esse país teve 500 anos de colonização aproximadamente, teve 27 anos de guerra civil e teve agora quase 20 anos de corrupção. Então as famílias não têm uma estrutura que vai suportar os custos que vão ser adicionados, porque no tempo que se deviam ter feito os grandes investimentos, que agora seriam a infraestrutura para apoiar e permitir que as pessoas pudessem ter oportunidades, não foram feitos. Então nós não podemos permitir que alguém, a tentar salvar a sua gestão, sacrifique o povo. E eu entendo que isso é apenas falta de amor, não tem outro, porque quem sabe o que é passar um dia sem comer, sem ter o pequeno almoço ou mata-bicho, como nós chamamos no nosso léxico, não vai levar pessoas que só têm 500 kwanzas, que não entendem se com os 500 kwanzas vai apanhar o táxi com o qual vai à praça, ou é que vai comprar com ele aquilo que ele quer comprar. E quando isso acontece, nós entendemos que é falta de amor. Então, eu quando entendo o MPLA, eu vejo que existem intenções de governação, fazer país, tem quadro, formar. Mas se tiver um pouco de amor, vai haver uma distribuição equitativa, vai haver uma distribuição das oportunidades iguais. E é isto que não existe. Porque nós entendemos no Paga Tudo que nenhum Estado vai conseguir resolver os problemas do povo. E esse é o pensamento que nos foi passado, de que o Estado consegue resolver o problema do povo. Não. O Estado não resolve o problema do povo. O Estado cria oportunidades para que o povo resolva o seu próprio problema. Como é que o Paga Tudo, caso vença as eleições, poderá trabalhar no combate à fome e à pobreza, sobretudo também a motivação aos pequenos, médios e grandes empresas? Certo. O Paga Tudo firma a sua visão governativa sobre 7 visões. A primeira, e essas visões estão, por coincidência, organizadas quase como a pirâmide de Maslow, do básico àquilo que é quase de conveniência. E a primeira visão governativa do Paga Tudo é a visão hidráulica, agrícola e ambiental. Por quê? Porque nós não vamos ter uma capacidade de tirar a população economicamente ativa do poço do desemprego se nós não apostarmos no primeiro setor da economia. Estamos a falar mais concretamente agricultura, pecuária, pesca e indústria de processamento. Isto traz consigo, por isso é que é preciso entender que quem resolve o problema não é o Estado. O Estado cria oportunidades. Se existir o fator amor, que é um dos elementos do Paga Tudo, as pessoas vão ter oportunidade não importando a sua origem, porque nós temos aqui auto-armadilhas no sistema econômico que são auto-exclusão, são fatores de exclusão.
Eu não aceito que os bancos tenham muito problema em dar crédito para quem não seja funcionário. Os bancos não dão crédito aos desempregados porque o Estado não tem capacidade de controlar os cidadãos. Então o Estado falhou na segurança. Se nós criarmos esse sistema de revolucionarmos a agricultura, criarmos infraestrutura de apoio, estamos a falar de água, energia, lá na zona potencialmente agrícola, vamos fazer com que esse êxodo rural que houve do campo para cá possa ter uma seta invertida e vai fazer com que as pessoas possam realmente ter oportunidade de desenvolver a sua própria empresa. Por quê? Porque a agricultura hoje é precária e é um grande problema. O Estado não colocou os meios infraestruturais para que as pessoas possam ter uma agricultura avançada. O que é que o Paga Tudo vai fazer? Como a primeira coisa a desenvolver e que pode nos dar emprego é a agricultura, é a pesca, é propiciar meios, linhas de crédito bonificadas através do Estado, para que os cidadãos possam criar o seu próprio emprego. Os elementos entram no agrobusiness, no agronegócio, perdão, outros vão ir no processamento, propriamente dito, na produção agrícola, e isso não vai importar se o elemento tem grandes garantias, porque esse país tem problemas estruturantes. Tu não podes pedir um título de concessão de terra quando nós sabemos os obstáculos que existem. Sim, mas o FADA, ou seja, existem muitos programas que são implementados pelo Estado. Estamos a falar do FADA, e existe também alguns centros, ou seja, alguns programas ou são projetos que já estão sendo executados, tipo perímetros de irrigação de Ojecunene, e existe também em Cachito, que aos poucos vão mostrando algum desenvolvimento. Acha insuficiente para começar com uma agricultura verdadeira? Acha que o FADA é simplesmente um projeto quase pequeno para atender às demandas que o país precisa? Eu creio que o FADA não é um projeto pequeno, mas há problemas sérios nas políticas elaboradas a nível desse sentido, e é só pegar no orçamento geral do Estado e ver o que é alocado para a agricultura. É triste. Comparativamente a outros setores, é triste. Não existe uma seriedade em termos de agricultura. Nós devíamos fazer da agricultura a nossa política prioritária. O FADA e outros projetos são iniciativas esparcas, são iniciativas esporádicas que aparecem, que existem, estão ali realmente, mas o mecanismo de planificação e fiscalização, porque o FADA já está eivado de muitas queixas, há irregularidades próprias já que o FADA atende, tendo em conta o próprio acesso a este crédito, as pessoas que são beneficiadas por ele, e existem denúncias públicas. Há quem diz que é uma questão política, não? Acho que é uma distribuição política. Não é distribuição política, apenas não temos tido capacidade de colocar gestores em frente dessa iniciativa que tenham amor. Porque o que se ouve relativamente à situação da agricultura é que existem até agentes que avançam com determinados projetos apenas para receberem o financiamento e dão descaminho ao financiamento que recebem. Isso significa que nós não estamos a ter capacidade de fazer uma monitorização e acompanhamento dos financiamentos que são feitos na agricultura, só para esses pequenos projetos. Mas nós entendemos que não tem existido uma prioridade em termos de desenvolvimento da agricultura realmente como uma política, porque nós temos água, nós temos terras aráveis, nós temos pessoas. Por que não fazemos da política como não lançamos a política agrícola, não fazemos uma reforma agrária? E tem-se dito, o que seria se em 2004, em 2005, 2006, é verdade que nós não tínhamos
estes centros habitacionais que hoje temos, essas centralidades. É verdade, estávamos mal em termos de precariedade habitacional e os edifícios que tínhamos são quase esses que vêm do tempo colonial e muitos deles hoje apresentam um estado de degradação muito avançada. Mas se o investimento que colocamos no setor imobiliário fosse feito na agricultura, o que é que nós teríamos? No setor primário, se esses grandes canteiros de obras que nós tivemos, que se tornou Angola, e o que temos hoje como centralidades, o que temos hoje como condomínios, muitos deles inacabados, edifícios que gastaram milhões, estão inacabados e a gente consegue ver o betão que foi gasto e não há possibilidade e capacidade de continuação, muitas vezes por mudança de administração ou gestão. Se fossem feitos na agricultura, nós teríamos um desenvolvimento, porque a nossa segunda visão é a visão do equilíbrio demográfico e econômico. Nós hoje vamos ter problema, o número demográfico e as oportunidades econômicas que o país tem. Se nós implementássemos na agricultura, no setor primário propriamente dito, envolvendo também a indústria de processamento, a indústria transformadora, nós hoje teríamos comida, teríamos bancos de alimentos, teríamos empregos e o intelecto propriamente dos nossos gênios estariam a ser desenvolvidos. Mas o que está a falhar com o sistema do MPLA? Não, com o sistema não há outra situação, se não for a situação do amor. As pessoas querem coisas que dão lucro rápido. É isso que prevalece até hoje, porque pode não ser o desvio de financiamentos, desvio das verbas, mas existe aqui as consultorias. E não só as consultorias a nível de projetos, nós estamos a falar até as consultorias a nível macro, da planificação macro de uma política que realmente venha a favorecer o povo. E ali vem a nossa terceira visão, que é a visão psicossocial. Na visão psicossocial, e assim estamos na terceira visão, nós prevemos que esses elementos que são feitos, e nós estamos a ver as visões do Paga Tudo, não são implementadas de forma massiva nos primeiros 5 anos. São precisos 7 mandatos para que a visão do Paga Tudo seja aplicada e Angola tenha um desenvolvimento sustentável. 7 mandatos não é muito? Não 7 mandatos para o Paga Tudo, porque o Paga Tudo entende que chegou, nós atingimos o pináculo, Angola atingiu o pináculo, chegamos no clímax de uma só força governar o país. Não é possível este país ser por essas ideias que nós estamos aqui a apresentar. Está a falar de 35 anos, está a falar de 7 mandatos. 7 mandatos, ou seja, 7 mandatos com a visão do Paga Tudo, que não será apenas o Paga Tudo a governar. O Paga Tudo traz o Tratado de Unidade, então com a vinda do Paga Tudo e o Tratado de Unidade do Paga Tudo é que nós sentemos. Angola não é só feita pelos partidos políticos. E essa semana deu aqui uma situação em que nós ouvimos a sociedade civil a dizer que quer libertar-se dos partidos, porque agora há esse sentimento de que os partidos aprisionam o país. E nós também entendemos que Angola não é só feita pelos partidos políticos. Os partidos políticos não representam, aqui eu passo aqui a citação, não é meu pensamento, é pensamento alheio, não representam a opinião de todos os angolanos. Os partidos políticos são organizações com uma determinada visão, com uma missão de tentar implementar o seu projeto, mas para elaborarmos políticas de Estado, as políticas de Estado, devemos sentar todos, organizações profissionais, igrejas, autoridades tradicionais, moradores, comissões de moradores, para elaborarmos aquilo que está no programa de governação do Paga Tudo, que se chama o Tratado de Unidade, para deixarmos linhas mestras e bases e dizer que se vier um governo, ele tem que seguir esse caminho. Por exemplo, temos nesse momento o plano Angola 2060, esse é um plano do MPLA. Nós achamos que não se pode fazer um plano tão longo sozinho. E o Paga Tudo não tem esse plano de fazer Angola, realizar Angola sozinho. Vai sentar, quando vencendo as eleições, tendo uma capacidade tal, senta com toda a nação e se faz a programação do país. E todos têm que dar a sua ideia. Isso nunca aconteceu.
Pois Nunca bem. aconteceu. Muito bem, vamos agora entrar para o assunto mais interno do partido, ou seja, da Comissão Instaladora Paga Tudo, mas quero aqui dizer que quem está nos a acompanhar pela primeira vez, saiba que nós somos o Factos Diários. O nosso convidado de hoje é o coordenador da Comissão Instaladora do o Paga Tudo. Estamos a falar do senhor Edson Sawili, que hoje então vai aqui trazer outros detalhes com relação à sua força política. Há bem pouco tempo abordou a situação do país, está aqui. Agora vamos entrar, neste caso, para os assuntos internos, conforme já disse. Doutor, como o senhor está a acompanhar hoje a aceitação do Paga Tudo na questão de recolha de assinaturas, uma vez que faltam, ou seja, vão até setembro, tem um prazo de setembro para então efetuar a apresentação dessas assinaturas junto do Tribunal Constitucional, embora que tenha também um período de graça, que são aproximadamente 2 meses. A minha questão é como está sendo a aceitação, como está sendo a recolha das assinaturas a nível do país? A nível do país, nós estamos bem. Hoje mesmo, ontem eu cheguei de uma digressão pelo país, porque os nossos recursos, a nossa programação financeira inicial foi perfeita, mas infelizmente tivemos uma sabotagem interna. Alguém entendeu não cumprir com acordos iniciais, e então tivemos problemas financeiros, e levou tempo para que nós, a coordenação, pudesse pôr o pé no terreno e passar em todas as províncias. Mas graças a Deus conseguimos minimamente ultrapassar esse aspecto e dividimos o país, e responsáveis do Paga Tudo viajaram. Eu cheguei ontem, eu comecei no Namibe, passei por Benguela, fui a Malange, passei por Kwanza Norte, fui a Uige e depois terminei no Zaire. O que eu ouvi e o que ouço dos meus colegas que estão a fazer o trabalho nas demais províncias, o coordenador adjunto chegou, por exemplo, está agora no leste, no município leste, neste caso, é de uma aceitação positiva. E isso eu pude notar no último fim de semana, mais concretamente na província do Zaire, em Banza Congo, onde nós temos um executivo já como comissão instaladora, mas estamos a falar de um executivo de aproximadamente 34 pessoas. O que nós estamos a ver é que existem nesse momento, em termos de dados estatísticos, uma cifra de um número de aproximadamente já 3.800 assinaturas. Nós não queremos, nós estamos a criar um partido administrativo. Nós não estamos a criar um partido administrativo, um partido que seja uma sociedade fulano limitada em família, não. Nós estamos a criar, nós temos o Paga Tudo é um partido aberto, recebe todos, e quem tiver alguma energia para poder injetar no Paga Tudo, esse vem e entra. Então, isso nos faz com que a gente lance a nossa mensagem para que as pessoas adiram de forma consciente. E é ali onde consiste o problema, porque não é possível tu teres de forma massiva assinaturas quando tu lanças o teu apelo para as consciências, porque nós temos um nível elevado de analfabetismo jurídico, de analfabetismo cívico, e quando as pessoas se deparam com uma realidade desta e entendem que vão ter certas represálias, muitas vezes não sabemos de que lado, elas não aderem a esses projetos de forma massiva. E quando as pessoas entendem que nós gostamos de ter um processo de transparência com as autoridades locais, a transparência com outros elementos, e publicitar as nossas atividades, porque os partidos políticos têm prossecução pública dos seus objetivos. Um partido não pode fazer as suas atividades às escondidas e depois dizer eu fiz. Não, nós chegamos numa província, procuramos o governo, procuramos o comando e estamos aqui a fazer esse trabalho.
E então as pessoas aceitam a nossa mensagem, querem realmente, mas muitas vezes quando nós apelamos o lado consciente, realmente vemos que as pessoas sentem medo. Hoje em dia as pessoas não querem ser identificadas como alguém que está a dar energia para um partido novo. Por isso é que nós estamos há 4 meses e estamos apenas quase a chegar em 4.000 assinaturas. Nós não estamos em 4.000 assinaturas, mas estamos a cada vez tentar inovar as nossas ações para também termos em conta o nosso grupo-alvo. E o nosso grupo-alvo é daqueles que muitas vezes não está muito nas massas e também não está no asfalto, não está na classe. É aquele que é intermédio e precisamos ter colaboradores que nos permitam chegar até a esses grupos. Nós, em termos de apresentação, estamos nas 21 províncias. Neste momento que falo, nós atingimos o Mochico Leste e a província do Quando, a sede Mavinga, e Mochico Leste, mais concretamente Kazombo. Temos os coordenadores provinciais com os seus principais colaboradores e nós distribuímos a nível de todo o país, distribuímos mais de 15.000 fichas de subscrição e nós cremos que um dos principais obstáculos é que o cidadão normal em Angola não tem a cultura de ele pega na ficha, subscreve, pega o seu bilhete, agrafa e depois vai até a administração ele próprio tratar o seu atestado de residência. Infelizmente, temos um país em que as pessoas são obrigadas, as organizações são obrigadas a fazer. E se nós fizermos aproximadamente cada registro criminal, atestado de residência, são aproximadamente 880 para cidades ou municípios de tipo A. E normalmente a nossa influência é mais em municípios de tipo A e B. Estamos até nos municípios de tipo C e D, mas é mais ali, e ali é 850. Então nós estamos a falar, organizar um processo de aproximadamente 7 milhões de kwanzas para podermos pagar os atestados de residência para cada subscritor. Estão a conseguir esse dinheiro? Nós, neste momento, o que estamos a fazer? Nós temos já os processos organizados, aquilo que foi possível termos. Vamos submeter agora para solicitar atestados de residência conjunto, através de uma lista. E isso vai requerer que a gente faça a recepção de RUPs e nós faremos esse pagamento. Apesar de serem listas conjuntas, a experiência é que muitas vezes pagam-se na base daquilo que as administrações municipais entendem. Tendo em conta a solicitação que fizemos, nós temos que pagar esse dinheiro realmente para os cidadãos, porque até a fotocópia do bilhete é importante informar que nós estamos a reproduzir, nós próprios estamos a reproduzir. Compreendemos também o contexto social que o país infelizmente vem enfrentando. Bem, faltando já 2 meses, é possível terminar ou concluir com o número de assinaturas que o Tribunal Constitucional tem obrigado? 2 meses nós estamos a nos adaptar à realidade de cada província. Há províncias que a realidade é mais dura e realmente nós temos bastiões. Eu posso falar aqui de alguns bastiões como Zaire, Benguela, Uambo, aqui em Luanda, Kwanza Sul. Nós temos bastiões como Cunene também, temos bons números no Cunene. Mas eu creio que o mais importante é os nossos colaboradores conseguirem informar aos subscritores a nossa mensagem. Se isso acontecer, então nós vamos nesse espaço de tempo ter o número de assinaturas. Eu creio que a gente venha conseguir este mês, nós esperamos conseguir mais de 3.000 assinaturas para concluir esse processo. Estava aí que várias províncias já se tornaram Sebastião do Paga Tudo e também procuramos saber que nesse intervalo de aproximadamente 2 meses, com o número que tem aproximado de 4.000, vai faltando aí aproximadamente 3.500 assinaturas. E
será possível cumprir com aquilo que são as obrigações do Tribunal Constitucional? É a nossa vocação como partido. Nós somos um partido com vocação ao poder. Temos que ter a capacidade de aqui mostrar que temos uma aceitação nacional, e o mínimo que o Estado exige são 7.500 assinaturas. Nós apenas, ao mencionar isso, estamos a dizer que a quem talvez tenha uma vara mágica e em pouco tempo tem as coisas, mas nós não temos interesse em que as pessoas subscrevam ou paguem tudo de forma inconsciente. Nós queremos que as pessoas façam isso de forma consciente. Existe uma divulgação do nosso programa. Nós, para além de termos tido uma apresentação pública em Luanda, fizemos no Ambo. Noutras províncias, localmente, os coordenadores estão fazendo isto. Nós divulgamos com muita força nas redes sociais, nas nossas páginas, para que haja mesmo um acesso aos documentos do Paga Tudo, aos objetivos, a visão governativa do Paga Tudo. Então, nós somos obrigados, e é nossa vocação, vamos conseguir contornar isso. Só estamos aqui a dizer que a pobreza que o país vive também tem impacto nessa situação do exercício dos direitos cívicos. Ou seja, a organização, aqueles interessados em inscrever um partido, são obrigados a mobilizar recursos financeiros e recursos humanos para poder subsidiar não só fotocópias de bilhete, até atestados de residência, porque isso, em suma, devia ser feito pelo cidadão, que devia entender que essas organizações possivelmente estão a perseguir um fim supremo, soberano da nação. Então, o cidadão iria pegar no seu documento, fotocopia o bilhete, subscreve. A organização foi obrigada a meter à disposição mais de 14.000 fichas. É nossa obrigação. O cidadão, isto é uma obrigação moral. É uma obrigação moral, porque isso faz parte de educação cívica. Então, o cidadão, ok, tá bom, querem inscrever um partido, tá bom, vou fotocopiar. Não estamos a dizer que não haja pessoas que não façam isso. Temos até casos aqui de pessoas que realmente trataram os seus atestados de residência. Já recebemos alguns, mas na sua maioria é esse exercício. Então nós temos que ir organizando orçamentos, valores, para entender que vamos agora disponibilizar essa dotação para fotocópia de X bilhetes na zona X bilhetes na zona X. Então, quando acumula-se isso, vai já se organizar o dossiê, e eu creio que essa semana, a próxima semana, vamos começar a dar entrada desses dossiês que já temos as administrações municipais, para que nós continuemos a fazer com que o número suba. Nós vamos conseguir em 2 meses, porque estamos a cada vez mais a aplicar estratégias mais transparentes, e as pessoas entender a causa do Paga Tudo. Bem, estão a encontrar algumas dificuldades nas administrações municipais quanto ao reconhecimento, ou até o momento não deram entrada de nenhum documento, conforme fez referência agora? Nós não demos entrada, mas estamos a dialogar já com as administrações, chamando a atenção da questão da celeridade que o nosso processo vai exigir. E nós agora, eu disse, próxima semana estaremos metendo, o nosso prazo vai até setembro, quer dizer que nos finais de agosto, o que vamos meter essa semana, temos de receber, nos finais de agosto. Então, temos dialogado com as administrações e temos temos aqui um feedback, se poderia dizer, nem sei chamar, ou uma retroalimentação com os governos, que é salutar. Não temos aí nenhum discurso contrário àquilo que é a lei. Aliás, existem governos provinciais que temos conhecimento que pegaram nos nossos ofícios e baixaram as administrações, e estão a recomendar às administrações que, quando chegar a esse momento, não criem morosidade ou obstáculos ao processo do Paga Tudo. E nós devemos dar uma nota positiva a esses aspectos, apesar de serem aspectos internos, mas nós nos apercebemos que realmente os nossos ofícios que foram dirigidos aos governos provinciais estão a ser tratados de forma especial, porque a lei pede celeridade. A lei diz que as autoridades responsáveis para o processo de inscrição dos partidos envolvidas devem ser céleres. Então eu creio que as administrações estão ali
e essa semana mesmo vamos começar a dar entrada. Muito bem. Como está sendo, ou seja, algumas questões que foram levantadas dos vários partidos já legalizados, acredito que já estamos no número 16, dos vários já legalizados, o que é que o Paga Tudo irá fazer de diferente? O que vai fazer de diferente dos mais existentes no país? O Paga Tudo tem a sua quarta visão, que é a visão de alto desempenho, de produtividade. Nós entendemos que ideias são várias, existem tantas, e o Paga Tudo é um partido que advoga a visão de um liberalismo do mercado, e nós dizemos aqui que o Estado não vai resolver os problemas do povo. Exato. O Estado cria oportunidades para que o povo resolva, porque eu sou o único que sei as minhas necessidades. Exatamente. O Estado não pode me obrigar a comer arroz com feijão, não pode me obrigar a comer patinhas ou asas, não. Eu é que sei, hoje quero comer isso, hoje amanhã quero comer aquilo. Então, nós advogamos que haja pouca intervenção do Estado na economia, haja pouca intervenção do Estado em alguns outros aspectos, outros setores, mas não a retirada total, para que não tenhamos aqui problemas de obstáculos a alguns dossiês que devem ser entregues. Mas nós também advogamos a preservação das instituições naturais. Estamos a falar da família. E quem quiser preservar a família tem que dar oportunidade aos pais para terem um emprego condigno. Quando estamos a falar aqui pais, estamos a falar a todo elemento que tenha filho. As mães, esses. Então, nós prevemos com a nossa quarta visão, que é a visão do alto desempenho de produtividade, através da primeira visão, que é a visão hidráulica, agrícola, ambiental, providenciar oportunidade massiva. Nós estamos a falar aqui em mais, o programa do Paga Tudo vê mais de 3 milhões de emprego direto no primeiro setor da economia. Nós estamos a falar em mais de 3 milhões de empregos diretos. Então estamos aqui a ver uma população econômica ativa a deixar as cidades, porque nós não podemos permitir que essas minchas continuem, porque a mincha não é sustentável. Número um, em primeiro lugar, a mincha é ilegal, porque nós não podemos aceitar que qualquer indivíduo apareça aqui nesta estrada e diga que esse é parque dele. Por exemplo, os rapazes que estão na cidade, nada contra os cobradores, mas existem aqui algumas injustiças que nós estamos a observar. E até às vezes ficamos no táxi a dizer, lhes dá só tal coisa. E existem termos, os angolanos criaram termos curiosos. Existe aguentamento num parque, quando a gente está a partir, o elemento quando sai, paga o parque, aparece a ficha, depois paga o aguentamento. Esse todo o léxico que foi criado é a consciência corruptiva e corrupta que se criou. Por quê? Porque as pessoas não têm oportunidade, não têm emprego. Então Paga Tudo, com a sua quarta visão, espera dar empregos massivos. Isso vai fazer com que se transporte a população que está na zona, nas grandes cidades, como Luanda, Benguela, e as pessoas voltem ao campo. Vamos criar aquilo que nós estamos aqui a chamar das grandes localidades agrícolas, onde as pessoas vão ter a oportunidade de fazer esse emprego. Qual seria o prazo para essa disponibilidade dos 3 milhões de postos de trabalho? Os 3 milhões de postos de trabalho isso vai ocorrer no segundo e terceiro mandato, porque o Paga Tudo vai começar com aquilo que aproximadamente o Estado não fez. Isso pode ser o Paga Tudo ou o governo que o Paga Tudo se aliar. Aqui o Paga Tudo se aliar. Não é precisamente o Paga Tudo que vem a fazer isso, porque o Paga Tudo advoga aqui tratado de unidade. Se nós ganharmos, vai ser muito fácil, porque temos o mandato do povo para implementar as nossas visões. Então vamos sentar com a nação e vamos dizer que nós ganhamos. E o nosso plano de governo, conforme vamos apresentar no nosso manifesto eleitoral, não é chegar e fazer, não. É sentarmos e implementar. O primeiro passo é no setor agrícola. O segundo passo é coesão
demográfica e equilíbrio econômico. O terceiro passo, a terceira visão neste caso, é o psicossocial. A quarta visão é alto desempenho de produtividade. Nós temos que cotar as horas, vamos cotar as horas, as pessoas vão ter uma capacidade de supervisão das suas horas para que ganhem mais e trabalhem e possam economizar, fazer outras situações, porque a vida não é só trabalho, o angolano só trabalha para comer. Buscando o modelo europeu. Buscando um modelo europeu, mais ao nosso estilo, porque nós temos recursos suficientes para ter o nosso próprio modelo, a nossa própria vida, e nós somos poucos para desenvolver esse país. Todos nós somos poucos e há espaço para todos, tanto na governação, na academia, no associativismo, há espaço para todos. E Paga Tudo, ganhando as eleições, vai chamar todos, vai sentar para fazer o seu tratado de unidade, que é a macroplanificação do país para avançarmos. O país tem que ser organizado, nós temos que partir do básico para aquilo que é conveniente. Nós não podemos, com a tecnologia enorme que temos, não conseguimos desenvolver a nossa agricultura e vamos começar a fazer o desfile espacial. Isso é inconsequente. Nós não temos o desenvolvimento tecnológico para, não só tecnológico, os quadros e também todo o aparato que se precisa para desenvolvermos o desfile espacial, porque estamos a lutar com a agricultura. E é muitas vezes triste quando ouvimos que estamos a apostar nos satélites para desenvolver a agricultura, porque a nossa agricultura ainda é de enxada, estamos na enxada, e existem nações, mesmo aqui próximo em África, que estão já na agricultura, que fazem um regadio com drones e outros meios mais avançados para a situação de inseticidas e pesticidas, que nós precisamos soltar as academias e precisamos democratizar. É o que o Paga Tudo traz aqui na sua quinta visão, a visão da governação e política cívica. Isso significa que quando os nossos cidadãos sentirem que a projeção industrial, a projeção científica, as academias estão democratizadas, foram soltas, então os nossos gênios, engenheiros e cientistas vão aparecer. Porque ainda é comum, aqui entre nós, alguém desenvolver algo e sentir medo de apresentar as suas invenções. Isso porque as academias não estão soltas. Isso é verificável nas teses, e não só teses, mesmo monografias, quando alguém cria um determinado tema, existe uma censura, e nós conseguimos verificar isso. Então, com a quinta visão do Paga Tudo, que é a visão que nós chamamos a visão da governação e política cívica, nós vamos realmente conseguir trazer este aspecto. A nossa sexta visão é a visão da reprogramação da etnografia angolana e reprogramação neurolinguística. Porque nós perdemos os valores. Eu próprio estou aqui, quando alguém olha o Edson representa um contexto de quem perdeu a sua origem linguística, banto, original. Alguém que tem problema agora de se ajustar a essas línguas. E nós temos que ter tempo de reprogramar a nação para que as nossas línguas possam ser resgatadas, não só pelo facto de comunicarmos, mas é que a língua é o corpo da ciência. E com a perda das nossas línguas, perdemos muitos artifícios científicos. Porque nós devíamos imaginar, nós temos sempre no Paga Tudo. Imagine se não fôssemos colonizados, que nível de desenvolvimento Angola teria? Quais seriam os utensílios que nós teríamos? Porque encontraram a resposta? Nós encontramos, nós teríamos desenvolvido ferro, porque já fazia-se agricultura aqui em África antes das expedições europeias existirem aqui. Já fazíamos alguma agricultura e as pinturas rupestres nas grandes ruínas mostram que havia esse avanço. Antes das expedições portuguesas, europeias chegarem aqui, os nossos tétaras já tinham reinos organizados. Então isso significa que a ciência é progressiva. Nós chegaríamos à construção daqueles equipamentos que seriam necessários para o desenvolvimento da nossa sociedade. E onde nós paramos, nós queremos que o Paga Tudo continue. Aliás, o angolano,
a África, porque por isso é que temos a bandeira de ave do continente africano na bandeira, que a África deve continuar aí onde está. E nós já hoje ouvimos alguns desenvolvimentos. Ouvimos, alguém criou, e não é só desenvolvimento de talvez smartphones, câmeras e outras coisas. Nós estamos a falar até melhoria de sementes, melhoria de produção agrícola, uma determinada teoria de desenvolvimento social que avance. Nós precisamos soltar isso. Então, é isto que o Paga Tudo traz como a sua sexta visão, que é a visão da etnografia angolana e reprogramação consciente. Melhoria cultural e reprogramação coletivamente consciente da reprogramação neurolinguística. Então vamos para a nossa sétima visão. Por isso é que na bandeira do Paga Tudo tem ali aquele 7. A última visão é isso assim. A última visão é a visão da firmação sustentável geoestratégica. Ou seja, o Paga Tudo entende que nós não devíamos nos gastar tempo nas instituições e organizações continentais e globais, enquanto nós não resolvemos essas situações, porque nós só vamos ser um poder no contexto das nações, uma potência, quando nós tivermos o que é nosso, que condiciona outras nações. Nós, se tivermos o arroz, um bom arroz, se tivermos um bom café, vai ser a nossa moeda de troca, e nós não podemos continuar com petróleo, e nós queremos que esse desenvolvimento seja feito. Por isso é que a nossa primeira visão governativa é a visão hidráulica, água, agrícola, terra, ambiental, o nosso ambiente, que é a riqueza que Deus nos deu. E nós terminamos com a visão geoestratégica, quer dizer que quando terminar o último mandato, o sétimo mandato, não do Paga Tudo, mas das 7 visões do Paga Tudo, que pode ser implementada, possivelmente uma parte por um partido, outro que ainda não existe, ou um destes, porque quando o Paga Tudo for governo, quando o Paga Tudo estiver nas instituições da República de Angola, do Estado angolano, vai exigir o cumprimento da sua visão. E o cumprimento da sua visão vai encontrar consenso. Quais são esses consensos? É o consenso de nós sentarmos e não permitirmos que alguns governos tomem responsabilidade do Estado, porque há diferença entre responsabilidade do Estado e responsabilidade do governo. O governo faz uma gestão de 5 anos e não pode condicionar toda uma nação. Já o Estado tem linhas eternas para que se possa avançar. Infelizmente, essas linhas não foram elaboradas por todas as franjas da sociedade. E nós estamos aqui a pedir que isso seja feito. E nós chamamos isso como o fim da governação monolítica. Quando terminar a governação monolítica, virá a governação do Tratado de Unidade. Só assim é que nós poderemos dizer que vamos mostrar a potência de Angola no contexto das nações. Nós não temos nada de troca, tirando petróleo. Okay. E hoje a energia solar já ultrapassa. Existem outros tipos, outras fontes de energia que ultrapassam a fonte que o petróleo apresenta. A previsão de extinção do próprio petróleo. Certo. Bem, doutor, aceitarias, porventura, é que isso que vocês esperam enquanto militantes, enquanto dirigente do Paga Tudo, caso o Tribunal Constitucional legalize o Paga Tudo, poderão fazer parte também de uma coligação, se assim as outras forças na oposição formular este convite? Nós, Paga Tudo, gostamos de ser muito transparentes nesse aspecto. Ainda existem problemas de identidade e personalidade jurídica em Angola e muitas vezes não existe uma seriedade, pelo menos a terminar esse mandato, essa legislatura e o início da outra legislatura, não existem sinais de mudança e segurança da personalidade jurídica. Ou seja, nós vemos aqui alguns desfechos de algumas tentativas de alianças, coligações, frentes e outros tipos de convênios que possam se estabelecer entre forças interpartidárias. A nossa visão é de fazer parte de uma estrutura que venha fazer apenas o convênio, ou seja, uma frente pré-eleitoral e pós-eleitoral. E nós defendemos que cada organização devia ter identidade própria no pleito. Ou seja, cada um tem o seu manifesto eleitoral
fazem inscrição para as eleições, tem próprios sinais e vai promovendo a sua visão. Em termos de monitoria do voto e formação de governo pós-eleição, cada um aparece com a sua fasquia que o povo lhe deu e formam ali os governos de coligação. Esse aqui é o Tratado de Unidade. Porque o que é que acontece? Depois, o comportamento que existe aqui, nós temos aqui a nossa sexta visão, que é a reprogramação neurolinguística, mostra que existem aqui aproveitamentos e é uma parte do que formou os integrantes do Paga Tudo hoje. Existem infidelidades, incumprimentos de acordos estes que tributam diretamente para a implementação daquilo que nós prometemos ao nosso eleitorado. Já tiveste uma experiência? Nós tivemos há pouco tempo, em 2022. Eu fui cabeça de lista de um partido e eu não faço parte dessa organização, porque ao fundar-se, as pessoas aparecem porque há muita fome em Angola, em África. As pessoas, muitos vêm para a política para enriquecimento próprio e é precisamente isso que estraga as organizações. E quando estão todos numa só barriga em termos jurídicos, vai haver problema e tu não vais conseguir, justificar ao eleitorado aquilo que sufragaste nas urnas. Então, o mais seguro é fazer este exercício pré-eleitoral. Eu falo mais concretamente em termos da monitorização do voto. Devia haver essa força em termos de monitorização do voto. Depois de cada um ter a sua fasquia, porque nós temos que ter capacidade de dizer eu estou a convencer o povo. Por isso é que nós somos partido. Porque senão não adiantava nós criamos o partido. Entraríamos nessas outras forças, independentemente do que nós mencionamos antes, devido da infidelidade, sequestro dos poderes dos estatutários e outras situações que é possível hoje ouvir situações de violação de estatuto, perseguição, exoneração, exclusão, essas outras coisas que fazem parte de interesses políticos particulares. Okay. Mas o nosso interesse é que para evitar essas situações, porque nós, o Paga Tudo, temos uma visão clara do que queremos com Angola, nós estamos abertos para fazer situações pré-eleitorais e situações pós-eleitorais. Depois das eleições, sentamos com as organizações. Vocês têm X percentagem, X%, nós temos X%, sentamos. Se for para criarmos um governo, nós criamos o governo. Fazemos parte do governo. A Constituição de Angola diz que forma governo o partido cuja lista tenha obtido a maioria de votos. Quer dizer que nós podemos ter um governo minoritário de 10%, um governo com 20%. E este governo vai precisar de outras metades para fazer 51 e fazer valer a sua visão no parlamento e poder governar. Então, o Paga Tudo se vê nesse elemento, uma vez que a Constituição não determina 51, quem vencer pode vencer com 15%. E neste momento o Paga Tudo estará aberto para fazer aliança com essa organização, esse partido. Se o Paga Tudo também vencer com 15, vai ir buscando esse e aquele para fazer governo de coligação. E isso é mais seguro, porque tem uma personalidade jurídica própria e havendo violação de acordos, é muito fácil. É o que estamos a ver agora na África do Sul, o que aconteceu com a demissão do ministro lá da Aliança Democrática, e os contornos que isso está até para o ANC no Parlamento. Muito bem, compreendido. Doutor, nós queríamos que pudesse aqui dar pelo menos alguns minutos de esclarecimento aos cidadãos a uma das questões que talvez não foram colocadas, mas que têm um esclarecimento que queres partilhar com os nossos telespectadores. Por favor, tenha aí um momento de pelo menos um minuto. Certo, o Paga Tudo vai daqui a alguns dias convocar o Conselho Nacional, que é equivalente ao Comitê Central nos partidos de matriz socialista. O Conselho Nacional é o principal órgão dos projetos de estatuto do Paga Tudo, que gere a organização do partido entre congressos. Ou seja, o Paga Tudo ainda não tem um congresso constituinte, e este órgão é que vai autorizar o comissário delegado diretor, que vai ser eleito durante essa reunião, para escrever o requerimento através do coordenador da comissão instaladora, o requerimento de inscrição do partido.
Este órgão não está sob segredo de deuses, é aberto a todos os subscritores, todos os amigos que quiserem participar. Tem uma vaga de 350 membros, para 350 membros, 15 para o braço feminino, 30 para o braço masculino, o braço juvenil, 15 para cada gênero, tem ali aproximadamente 14 para cada província, tem aproximadamente 35 para a comissão instaladora e também tem algumas cotas para os anciãos, os mais velhos. Então tudo perfaz 350 vagas para o Conselho Nacional. Este é o Conselho que vai ter a responsabilidade de aprovar publicamente os estatutos, projetos de estatuto, discutir e aprovar e o programa do Paga Tudo. E nós estamos a convidar a sociedade a seguir as redes sociais, as nossas páginas, mesmo do Factos Diários, porque nós vamos partilhar o comunicado, a convocatória, vai estar também em alguns órgãos como o Jornal de Angola, espero que não esteja a passar aqui sem problema, é público. Sim, vai passar porque é o órgão oficial para termos o papel e apresentar, e gostaríamos que as pessoas ficassem abertas para qualquer solicitação que o Paga Tudo vier a fazer, sobretudo em termos de peditório público. Nós temos algum plano financeiro, mas se a sociedade quiser ajudar, já recebemos alguma ajuda de algumas pessoas muito identificadas, mas se puderem ajudar, nós vamos também colocar as nossas contas bancárias à disposição para que futuramente a sociedade possa participar e todos dizermos que eu participei na criação de um partido e não em pensar que é uma empresa ou bolsa de valor de alguns capitalistas. Muito obrigado. Bem, nós vamos terminar agora a entrevista com o coordenador da Comissão Instaladora Paga Tudo, e são vários assuntos que foram aqui levantados e um esclarecimento com relação a este projeto político que vai em setembro já ter aí uma resposta do próprio Tribunal Constitucional, que vem solicitando 7.500 assinaturas para a sua legalização. Nós já somos o Factos Diários. Antes queremos informar-vos que no sábado houve a manifestação convocada pelo Movimento dos Estudantes de Angola, que não resultou em nenhuma detenção, muito menos ferimentos, o que mostrou-se uma marcha pacífica e sem a participação agressiva das autoridades angolanas. E de informar também, de acordo com os dados que recebemos nessa manhã através da ANATA, esta organização que é responsável pelos taxistas a nível do país, ou uma das organizações responsáveis dos taxistas no país, vai realizar uma paralisação total em todo o país para os dias 28 e 29 deste mês, para poder então refletir sobre a subida do combustível a nível do nosso país, que vai para 400 kwanzas, e o táxi vai variando entre 300 a 500 kwanzas na capital do nosso país. Aqui ficam as saudações de Isidro Canganjo, que aqui vos fala, e Moizinho Júnior, claro, sempre na linha técnica e como cameraman para hoje. Obrigado, estamos juntos e até a próxima, se Deus quiser.